Desculpa aí, pessoal, acabou caindo. Além da função de revestimento, o tecido epitelial ele pode secretar substâncias, formando a partir daí glândulas, né? Como, por exemplo, a gente pode citar uma das principais glândulas aí, nós temos as glândulas salivares, né? Que tem a função, né, de produzir e de secretar a saliva. As glândulas salivares, né, elas apresentam, né, elas fazem parte do componente do sistema digestório, formado, né, pelo tubo digestório e pelas glândulas anexas. A gente tem que pensar que todo o alimento que é ingerido passa pela digestão conforme percorre o tubo digestório, mas composto por órgãos, né, como, por exemplo, a boca, a faringe, a laringe, né, a faringe, desculpa, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. As glândulas anexas, que a gente diz, elas produzem as substâncias, no caso, imprescindíveis para essa digestão. Né? São elas as glândulas salivares, o fígado, o pâncreas. Então a gente quer dizer o quê? Que ela produz aminoácidos, ela produz as substâncias químicas que auxiliam no processo de quebra das moléculas de uma forma geral. Tá? Elas dão esse suporte, elas condicionam a esse tipo de suporte. Tá bom? O que mais que nós podemos falar? Agora nós vamos entrar um pouquinho no tecido mais abrangente. Nós vamos falar um pouquinho sobre o tecido conjuntivo, né? E quando nós falamos em tipo de tecido conjuntivo, nós estamos falando numa diversidade, né? Ele não é só um tipo de tecido conjuntivo, né? Há diversos tipos de tecido conjuntivo com funções variadas aí também. Mas todas elas possuem grande quantidade de matriz extracelular e células dispersas, né? E que não são unidas entre si. Essa é uma característica diferente do tecido epitelial, que elas são muito unidas entre si. O tecido conjuntivo, né, são diversos, cada uma com uma característica diferenciada, mas elas são dispersas entre si. Os tecidos conjuntivos, eles são classificatórios, né, de forma que a sua organização estrutural, né, e conforme a propagação entre as células e a própria matriz extracelular, tá? Os principais tipos de tecido conjuntivo que a gente pode encontrar, sempre que a gente fala em tecido conjuntivo, nós estamos envolvendo vasos sanguíneos. A primeira camada da pele, a epiderme, a epitelial, nós não temos invasão de vaso sanguíneo. Então nós temos que pensar que se eu tiver com uma agulha costurando alguma coisa e sem querer fizer um corte, se eu sentir que picou, perfurou, mas sangrou? Não. Então só foi a nível de base, né? Tecido baseal ali, que foi tecido epitelial. Agora, se eu perfuro e tenho sangramento, significa que eu já cheguei a atingir tecido conjuntivo. Então, os tipos de tecido conjuntivo que nós podemos ter é tecido conjuntivo propriamente dito, que é a função de sustentação do corpo. Nós temos o tecido chamado tecido conjuntivo cartilaginoso, tá? Que ele dá sustentação ao corpo, tem característica resistente e também é considerado flexível. Nós temos o tecido conjuntivo, que a gente chama de tecido adiposo, que ele fornece energia, né, e protege contra choques mecânicos e atua, na verdade, como um isolante térmico. E nós vamos ter também o tecido ósseo, né, que ele tem a capacidade de formar os ossos e dar sustentação. E o tecido sanguíneo nada mais é do que o responsável pelo transporte de água, sais, excretas e nutrientes formados pelo próprio metabolismo, pelo próprio organismo em questão. Tudo bem até aqui? Eu acredito que está bem simples, né? Para todo mundo conseguir entender, tá? Aí nós temos uma estrutura muito bacana que a gente pode verificar aí na página de vocês, é bem importante para vocês poderem acompanhar. Na página número 32, dá uma olhadinha, acompanha pela página 32, que ela é bem bacana, tá? Deixa eu voltar. Então vamos lá. Meu Deus. Agora nós vamos falar a respeito de quem? Da pele. A pele ele é um órgão que ele é formado, né, principalmente de tecido epitelial, né, que é a epiderme, da qual eu falei para vocês, e o tecido conjuntivo a gente fala que é a derme, que é a camada abaixo dela, tá? A epiderme também dá origem às glândulas de formas sudoríparas, tá?
As glândulas sudoríparas, elas têm a capacidade de produzir o suor. E as glândulas sebáceas, né, elas têm a capacidade de produzir uma secreção oleosa. E ela auxilia nessa lubrificação da pele e também nos pelos em questão. Na derme é onde estão presentes, né, os vasos sanguíneos, né, as terminações nervosas e as células do tecido conjuntivo em questão, tá? Abaixo da pele há uma camada de tecido que eu chamo de tecido adiposo, que, entre outras funções, ela ajuda a manter a temperatura corpórea de uma forma geral. Aí nesse desenho que vocês podem ver aí, né, o primeiro deles é muito bacaninha, porque ele mostra todas as estruturas da camada da pele, né? E aí você consegue ter todas as classificações, os tópicos em questão. É muito bacana esse exercício aí, e quem sabe lá no final do nosso capítulo a gente consegue trabalhar com um exercício desse aí, tá? O tecido adiposo, ele é formado por células, né? E que tem a capacidade, o nome já diz, né, de armazenar gordura, né? Além de ele servir como uma fonte de energia para o corpo, né, essa gordura ela atua também como também um isolante térmico. Ele protege, né, de choque térmico, né? É como se fosse um isolante, tá? E esse tecido adiposo, ele se localiza debaixo da pele, né, e ocupa espaços entre os órgãos, né, alguns órgãos em questão. Protege contra os choques mecânicos em questão. Em pessoas que apresentam sobrepeso, pessoas obesas em questão, eles têm em grande quantidade, né, de tecido adiposo que pode se acumular entre alguns órgãos em questão. E eles podem impedir de funcionar adequadamente. Vou dar um exemplo. No fígado, quando você tem toda uma aglomeração, uma pessoa obesa, que tem, né, porque ela pode ser obesa e não ter a gordura acumulada no órgão. Mas se ela tem a gordura acumulada, por exemplo, no fígado, ele deixa de secretar, né, a bile em questão, ou seja, deixa de exercer a sua função. E aí gera-se como o formato de uma patologia. Aí é como se fosse uma doença em questão, né? Aí nós chamamos que o acúmulo dessa gordura em volta do fígado, ela é chamada de esteatose hepática, tá? Anotem que isso é super importante. Então, por isso que nós temos que acabar mantendo a nossa saúde de uma maneira adequada, evitando, né, que se tenha ou acabe se desenvolvendo alguma patologia ao longo da vida. Por isso que é super importante, né, e primordial que a gente mantenha o equilíbrio para que isso não venha a se desenvolver a nível de metabolismo, tá bom? E o tecido sanguíneo, ele constitui do quê? De sangue. As células que compõem eles aí são os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos. Nos glóbulos brancos, eu também considero e chamo ele de leucócitos, tá? Que são células de defesa do próprio organismo do indivíduo. E as células vermelhas a gente chama de hemácias, tá? Então nos brancos temos os leucócitos, que funcionam como defesa, e nos glóbulos vermelhos nós temos as hemácias. E elas têm a função do quê? Por serem hemácias, lembra, ela tem a função, ó, tem a corzinha vermelha, né? Elas transportam o gás oxigênio e também transportam a molécula de gás carbônico. A parte líquida desse sangue a gente chama de plasma, tá? A parte líquida dele a gente chama de plasma. Se você vê, quando você tira sangue, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, eles balançam, né? Que é para poder não coagular aquele sangue. Mas se você vê depois de um tempo, a parte sólida ela fica embaixo e aquela parte amareladinha ela fica por cima. Nós já vimos isso no capítulo. E aquela amareladinha a gente chama do plasma em questão, tá? O coração é um órgão, né, que impulsiona o sangue. Ele exerce o batimento cardíaco, ele é um músculo cardíaco, atua de forma involuntária, porque você não pede para ele bater, ele bate por si só, e cada vez que ele bate, ele está impulsionando, jogando esse sangue ou para os pulmões ou para o corpo todo. Quando eu tenho sangue que sai do coração e ele é enviado para os pulmões, significa que ele está carregado de gás carbônico, né? E aí quando ele vai para os pulmões, ele tem a troca gasosa. Por isso que nós puxamos o ar, inspiramos o oxigênio e expiramos, liberamos o gás carbônico. E quando ele está lá nos pulmões, eu estou justamente levando o oxigênio e aí ocorre o chamado que a gente chama de troca gasosa. Nos pulmões ele libera o gás carbônico que sai pela boca e absorve a molécula de oxigênio
que é inserida lá nos nossos pulmões, e aí ocorre esse processo chamado de troca gasosa. Isso nós vamos ver possivelmente numa aula do sistema cardiovascular, chamado de hematose. A hematose nada mais é do que a troca de gases aí presente, tá? Então os glóbulos vermelhos, ou a parte da hemácia, transporta esse oxigênio e o gás carbônico, e é a parte líquida do sangue que nós denominamos como plasma. O coração ele é um órgão que impulsiona esse sangue e como uma bomba, né? É verdade, ele funciona como uma bomba e mantém circulando por todo o nosso corpo. O sangue transporta por todas as células do organismo os nutrientes que são absorvidos pelo processo de digestão. E o gás, o oxigênio absorvido nos pulmões de alguma forma, né? Ele também auxilia nesse processo. O tecido sanguíneo, ele também transporta o gás carbônico e também excreta, né? Excretas que são produzidas pelo nosso próprio metabolismo em questão. Então, eles exercem esse tipo de função, esse tipo de característica em questão, tá? Eu acredito que não tá difícil, né? Tá uma matéria simples, tá uma matéria fácil para vocês aí, tá? O sistema cardiovascular, ele é responsável pela circulação do sangue. Os vasos sanguíneos, o sangue e o coração fazem parte desse sistema que nós temos aí presente, tá? Se vocês olharem aí presente, nós vamos ter um esqueminha sendo apresentado lá na página número 33, tá? Ele tem um esqueminha mostrando todo o percurso aí do nosso sistema cardiovascular aí, todo o sangue e sua forma de ser bombeado aí para todo o nosso metabolismo, para todo o nosso organismo em questão, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o tecido nervoso. O tecido nervoso, ele é bem complexo, né? Ele é bem complexo da gente poder falar a respeito dele. Ele é formado por dois tipos de células, que nós chamamos de neurônios e os gliócitos, tá? Esse tecido ele é praticamente, ele não apresenta a matriz extracelular. Os neurônios eles são células dotadas de um ou mais prolongamentos, são especializados na recepção de estímulos e na condução de informação de uma célula para outra. Esses estímulos eles podem ser recebidos do ambiente, né? São estímulos externos que a gente fala, como a imagem de uma paisagem, o som da voz de uma pessoa, ou do próprio corpo, né? Como as contrações da parede do estômago em questão. Os gliócitos, né? Que é uma das estruturas celulares que nós temos aí, presente no sistema nervoso, eles também são denominados de células gliais. Elas compõem a maior parte do tecido nervoso em questão. Eles não apresentam ramificações e nem conduzem impulsos nervosos. A sua função é apenas de sustentar e nutrir os neurônios em questão, tá? É a única função que ela acaba exercendo de uma maneira geral, tá? O que mais que nós podemos falar a respeito? O tecido nervoso, ele se distribui por todo o corpo e ele forma os órgãos do sistema nervoso, como o cérebro, a medula espinhal, né? E de forma simplificada, o sistema nervoso ele compreende uma rede de comunicações do organismo e ele permite receber as informações do ambiente, né, e do próprio corpo e de forma também a auxiliar no processo de processamento dessas informações. E esse processamento ele resulta em uma resposta, que ela pode ser, por exemplo, a aceleração dos batimentos cardíacos, o acionamento de uma lembrança, o movimento de uma parte do corpo. Ou seja, é um efeito cascata onde um órgão exerce uma comunicação com outro tipo de órgão. E aí as ações, elas são eficazes de uma forma geral, tá? Vamos falar a respeito do tecido muscular, tá? O tecido muscular, ele compõe os músculos propriamente dito, que participam de diversos tipos de movimentos do nosso organismo. Esse tecido ele é formado por células de forma alongada. Os miócitos, né, eles podem encurtar-se e alongar-se, né, e de alguma forma eles acabam provocando a contração ou o relaxamento do músculo em questão. A contração e o relaxamento muscular, eles são responsáveis, por exemplo,
pela movimentação dos membros, pela pulsação do coração e pelo deslocamento dos alimentos no tubo digestório, né? Nós temos 3 tipos de tecido muscular: o não estriado, o estriado e o esquelético e o estriado cardíaco, tá? Esses são os exemplos que nós podemos ter aí presente aí, tá? É muito interessante se nós verificarmos a imagem que nós temos aí lá na página número 34, se vocês observarem essa do cérebro e da medula espinhal, é por isso que é muito importante que a gente não tenha muito contato, batida, porque nessa região da nuca, em questão da cabeça, nós temos a região do cérebro e da região de medula, onde temos muitos nervos interligados, tá? E essa capacidade dos nervos interligados é que pode dar o suporte ou não, né, de termos algumas lesões a nível do sistema e metabolismo em questão, tá bom? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Nós estamos aí quase encerrando já essa parte aí, tá bom? Vamos agora continuarmos o tecido muscular, tá? Se acaso acabar, nós vamos fazer um novo vídeo, tá? O tecido muscular não estriado, ele também é chamado de tecido muscular liso, né? Ele compõe a musculatura da